junto com os irmãos, como prazeroso. Eles têm feito muitas obras até. Louvado seja Deus. Tem mais um recado aqui, tirar urgente aqui um carro. COE 2873, tirar urgente, é um Santana. Corre lá e volta que dá tempo. Pegar a palavra. Louvado seja Deus, somos muito contentes de estar junto de vós. Coisas boas o Senhor tem feito por nós também neste lugar. Quantas maravilhas, quantos milagres, o nome de Deus ser glorificado. Bem, então vamos ficar examinando alguma coisa. Tudo certo. Chamemos um irmão. 184. Aleluia, Pai, glória a Deus. Amado. Guardamos de Deus a sua palavra, Deus seja louvado.
panela esfriar, senão tem comida que se esfriou estraga, perde o ponto. Então vocês ajudam a aquecer a panela aí no glória. A palavra, livro de Deuteronômio. Deuteronômio 20, capítulo 20. Esta Bíblia está no número 214 no Velho Testamento. Vamos iniciar as leis da guerra. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, pedir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vós achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, não tremais, não vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, retornem-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá, torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja algum outro valor. O qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoai-lhes a paz. E será que, se te responderem paz, te abrir por todo o povo, que se achar nela te será tributário e te servirá? Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada, salvo somente as mulheres e as crianças, os animais. E tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruirás totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensine a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele um machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, pois arvoredo do campo é o mantimento do homem.
para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruirás e cortarás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derrubada. Amém. Aleluia, Jesus. As leis da guerra. O povo que saía de uma peregrinação, num período aplicativo, por uma caminhada longa, o Senhor foi orientando, e numa preparação, vinha primeiro dando a eles uma estrutura espiritual, e resgatando ao povo o sentimento da adoração, que se perdeu no passar dos anos, em 420 anos mais ou menos, um pouquinho mais, na contagem certinha lá tem um pouquinho mais, e algumas coisas se perderam, principalmente a adoração ao Deus vivo e poderoso, e começaram a acreditar nos deuses do Egito e na sua forma. Porém, a semente da palavra de Deus, dos conselhos do passado, ficou em alguns corações e foram se multiplicando. Mas quando estamos numa terra de multiplicação, onde todos falam a mesma língua, é maravilhoso e as línguas vão se falando. É como nós vivemos, irmãos. Já estivemos em alguns lugares desse mundo, em outros países, e por convívio nós vamos pegando o sotaque e a fala e vamos aprendendo a falar. Por mais que não tenha estudo, não tenha conhecimento, mas o convívio traz aquele aperfeiçoamento que as pessoas vão falando, e você vai se aperfeiçoando na fala. A comida aqui era um absurdo, e para mim mesmo tinha comidas absurdas que para mim era o contrário, como nós provamos aqui. Para mim, eu sempre provei abacate com açúcar. Quando eu provei abacate com sal, deu uma repugnância no corpo muito grande. Mas no primeiro momento, depois o organismo foi aceitando, o paladar foi se adaptando, adaptações, e as coisas vão se ajeitando no organismo. E assim é o comportamento humano. Ajuste. Nós temos uma autocapacidade de se ajustar e de se adequar às situações. E existem casos de pessoas que conseguem ficar dias sem comer. Conheço pessoas dentro de um caminho de jejum que eles conseguem ficar 40 dias sem comer, só tomando água. Uma parte, então, há uma capacidade humana, uma aceitação, mas não é para todos. Mas os bons costumes parece que é difícil de aprender. Nós vemos decorar um hino, decorar uma palavra, ler a Bíblia. Estávamos conversando, a gente gosta de ler a Bíblia, ainda ouvimos os conselhos, é para ler a Bíblia, não andar que precisa ler a Bíblia. Obstante, se ler 10 capítulos por dia, em 4 meses você já leram a Bíblia inteirinha. Isso nós provamos. Então tem coisas que é comportamento. Eu não consigo, mas você vai se adaptando, vai pegando. Mas tem músicas que são chiclete, né? Só com agarra. No mundo é tão fácil, as crianças aprendem com uma facilidade tão grande. E existe uma batalha, existe uma guerra no mundo espiritual, no mundo material, querendo tirar aquilo que o Senhor colocou. E desses anos que vem na extensão dele, muitos anos e muitos costumes vieram, muitos comportamentos estão, mas esse povo está aqui hoje reunido, glória e santo ao Senhor, para não seguir a lei de um homem, para não seguir a lei de um comportamento físico, mas acreditar na lei divina e no poder do Todo-Poderoso, que tem o poder de fazer os céus, a terra, o ser, e transformar esse culto, a nossa mente, a nossa alma, fazer algo diferente dentro de nós. E se tem algum paladar aqui que não gosta das coisas de Deus, você vai passar a gostar das coisas de Deus. Eu não sei falar, eu não sei interpretar, eu não tenho nada. Aleluia. Na comunhão que nós estamos aqui reunidos, glória ao santo do Senhor. O Senhor vai mexer no nosso paladar espiritual e no nosso apetite também. Leis, irmãos, não temos mais tempo para entrar nesse assunto, mas sobre leis. Cada país, na sua estratégia de guerra, ele tem uma lei e tem um comportamento e ela tem que ser seguida à regra.
senão ele quebra o protocolo e dá a oportunidade de países vizinhos tomarem a guerra por frente. Existe uma guerra e um país para com o outro, brigando dentro do seu conflito, e hoje existem instituições e pessoas, nações, que estão ali para intervir se houver injustiça, numa guerra química, ou da forma que você está sendo covarde, está bombardeando lugares como nós vimos aí, né? E tem tantos irmãos em outros lugares que estão sofrendo, batendo sobre os civis, destruindo vidas, sem comprovações, e vão para arrasar, para destruir. E estão ali, estão quebrando os protocolos de uma guerra. No Brasil nós temos também protocolos de guerra, e numa estratégia de guerra hoje não se permite, não se tem aqui uma sentença de morte, né? Condenado à morte mesmo, a sentença mortal de execução. Porém, num período de guerra, um desertor, se ele se aliar ao seu inimigo, ou no meio da batalha ele abandonar a batalha e passar para o inimigo, ou ele correr por direito de lei, isso está assinado e é decreto, pela força que rege esse país de segurança, ele pode ser fuzilado. Isso é sentença, elimina-se, porque ele causou o que nós lemos aqui, causou espantos. Por isso que houve uma lei que o Senhor deu na boca de Moisés, dizendo para ele: os covardes, os que estão casadinhos de novo, os que construíram uma casa e não moraram nela ainda, pode ir embora. Porque se morre na guerra uma pessoa desse jeito, ele esfria o sentimento de outros, dizendo: não vale a pena batalhar, não vale a pena confiar, por que eu vou guerrear, né? Sendo que outro vai tomar a minha mulher. Casou, não teve a oportunidade de desfrutar da vida de casado, foi para a batalha, foi convocado. Então nesse dia teve esta conversa com todos, dizendo: se você está aqui, e você é casadinho novo, para que outro não tome, né, por herança aquilo que é teu, então volte, retorne à tua casa, porque tem coisas que causam um sentimento pior do que uma bomba: o mexerico, o falatório, a descrença. Meu Deus do céu, eu queria acabar essa palavra, mas não vou conseguir. Glória ao Senhor. Que minam, que confunde, a ponto de pessoas tomadas por sentimentos contrários e lançar leis e decretos dizendo: não vale a pena ser crente, não vale a pena estar na congregação por isso, por aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo, e vão colocando situações, palavra, pegada pelo Espírito. Isso não existe. Glória ao Santo do Senhor. E vão guerreando, e vão lutando, e vão mexendo, mas existem leis, irmãos, e ordens. E dentro de uma ordem, de uma lei, num combate, tanto o oponente como aquele que está ali combatendo o combatente daquela guerra, eles têm por consciência que não pode atacar o local que é onde estão os feridos, e os cuidados médicos não pode atacar aquele local. Se atacar aquele local onde os feridos estão sendo curados, onde eles estão sendo reestruturados das suas feridas, da batalha, causa-se um terror e outras nações podem invadir. Glória ao Santo do Senhor. Pode ser uma covardia, porque alguém que está numa cama, alguém que está debilitado, perdeu uma perna, está machucado, perdeu um braço, está lesado, lesionado pelaquela batalha, e ainda vem alguém e joga uma bomba ali, é covardia, e alguém toma aquele sentimento, então invade, então todo se reúne contra um. Glória ao nome santo do Senhor. E ainda existe mais na batalha, se mais feridos aqui, e o oponente tem um enfermeiro, uma médica, um médico lá, e pode ajudar, eles podem atravessar, esses podem atravessar os limites da batalha para ajudar o seu inimigo, porque na hora da batalha já não existe mais inimigo, é compaixão, porque além de uma briga por um espaço, por uma terra, por um querer ou por um ego, mas existe a vida humana, e a vida humana está acima de toda guerra, de toda terra, de todo sentimento, de toda obra do homem. Glória ao nome santo do Senhor. Mas existem determinações.
aleluia, que precisam ser ditas e que precisam ser colocadas como regras. Mas nós vemos nesses últimos dias que o nosso inimigo não tem respeitado as leis do povo de Deus, não tem respeitado os limites da graça de Deus, os feridos, aleluia. Já está vendo o irmão combatido, a irmã provado, a casa assolada, passando a perda, o choro, a droga que tomou conta do lar, jogou uma bomba lá no meio da batalha, nas escolas, faculdades, no trabalho, como vimos essa noite, tomou o sentimento, tirou o prazer, arrancou a alegria, mas aqui existe aqui nesse lugar aqui um pronto socorro, uma emergência no lugar. O adversário pode guerrear do lado da direita, da esquerda, do bairro vizinho, na casa do vizinho, na tua casa, mas quando entra nesse lugar tem médico aqui, tem enfermeiro aqui, tem doutores aqui, e o Senhor entra para curar. Mas nesses últimos dias vemos que o nosso inimigo invadiu os limites, ele está entrando pelas igrejas, está entrando nas congregações, está entrando nas orquestras, a Câmara organiza, é guerra daqui, é guerra dali, e está deturpando a lei, o carinho e a obra, o caráter de um cristão, o amor de uma igreja, o prazer de um povo sincero. Mas o Senhor entrou aqui, e como ele mexeu aonde não poderia mexer, ele tocou na tua mente, ele mexeu no teu corpo, mexeu na tua fé. Eu estou convocando agora, não os Estados Unidos, não a França, mas eu estou convocando agora o céu do céu, o anjo da guerra, para batalhar. Para batalhar nesta noite, pela causa do justo, pela necessidade do homem e da mulher de Deus, que precisa de um abraço, precisa de um caminho, de uma direção, aleluia. Mas para parar de denegrir a obra, o Senhor vai mexer, está mexendo. Estão querendo matar os nomes de Deus, as mulheres de Deus, as palavras pregadas na congregação, estão querendo deturpar, mas o Senhor vai tirar os covardes que estão ali mexendo onde não pode mexer, homens amantes e sinistros, senhores e senhoras, tomados do sentimento carnal da sua própria vida, da sua própria forma de ser, de compreender a graça totalmente errada. Irmão ferido, irmã ferindo a própria irmã, de vez de pegar a espada, o dom, o prazer, a alegria de batalhar contra o pecado, a maldição, os feitiços e as feitiçarias, estão crentes se degradando, crentes discutindo questões de terra, de sentimento carnal, de água, de pão. Glória ao nome do Senhor. Mas os valentes que estão aqui, as valentes que estão aqui, aí fora, do lado direito, esquerdo, lá na frente, aqueles que estão aqui, pega agora a tua espada. Pega a espada do Espírito que Deus dá na tua mão, a linguagem que está dentro do teu ser, o glória que está na tua alma, porque muitos já estão indo, muitos estão agarrados. Se servir a Deus é preciso disso, preciso daquilo, é verdade, precisamos, mas estamos em tempos de guerra e o nosso inimigo está rompendo as leis, ele está entrando, jogando bomba, jogando sentimento, criança se destruindo, espírito de pedofilia espalhado, droga tomando conta dos lares, crianças se retalhando. Glória a Jesus. Mas eu estou olhando para tudo isso agora, diz o Senhor. Está ferido, o menino está ferido, a moça está ferida porque o casamento não deu certo, o moço desistiu, a moça desistiu, está ferido, está machucado, a porta de emprego se fechou, a necessidade chegou e ainda tendo provado, ele invadiu a tua mente, invadiu o teu coração, entrou na tua casa para te matar, mas hoje eu entro para te defender. Levanta agora, valente, levanta, homem e mulher de Deus aqui, porque eu vou te curar agora. A guerra não acabou, a minha glória não acabou. Seja curado agora em nome de Jesus.
grande, pode ser quantos for. Você pode ser pequena, pequeno, se achando sozinho, mas o Todo-Poderoso estará do teu lado para te defender nessa guerra. São muitos, Senhor, que se levantaram contra mim. É inveja, mentira, eu engano, a falsidade. Eu não tenho força contra eles e contra essa força, mas como foi dito aqui, ficais tranquilos, esperai e confiai, porque quando aqui assim acontecer, o Senhor vai te dar a vitória, o Senhor vai te entrar na tua frente, e não se perturbe quando passar por um lugar. Tem coisas que tem que ser cortado no fio da espada, mas tem coisa que tem que ser poupada. Aleluia, porque dentro dos homens estava maldade, as mulheres na submissão, as crianças na submissão. Então o Senhor só mexeu aonde precisava mexer, tirar só o que precisava tirar. Então foi dado a ordem, mas foi dado uma ordem aqui também, nas terras que eu te passar e te enviar, que eu te dei por herança. Você tem que tirar tudo de lá, porque o costume antigo não possa voltar, e a adoração aos deuses não possa chegar. Aleluia. Então tem coisas que dá para suportar, tem sentimentos que dá para suportar, tem fraquezas que dá para perdoar, tem coisas que dá para consertar, mas tem coisas que tem que ser arrancado pela raiz, tem coisas que não dá, porque vai crescer, vai tomar forma e vai tirar a crença, a fé, o caráter, a dignidade. Então hoje nós vamos visitar a terra, vamos passar pela comunhão da igreja, e onde tiver que passar, aonde dá para ter misericórdia nós vamos ter, aonde é para abraçar nós vamos abraçar, quem é para perdoar nós vamos perdoar, quem precisa voltar vai voltar, mas quem tem que morrer vai morrer. Bendito o nome santo, você tem forças que tem que ter um fim, e vai crescendo, e vai se tendo paciência, e vai tomando. Esse espaço aqui é nosso por herança, por Jesus Cristo morreu no madeiro da cruz, e nos deu direito de entrar neste lugar, de dar glória a Deus, de tocar, de pregar, de atender, de ser servos e serva de Deus, mas vai entrando algumas coisas que querem mudar a lei e a ordem, e se tornar adoradores do seu próprio sentimento, mas vamos arrancar agora, porque eu te dei por herança o sentimento de sentir a Deus. Então agora, na dispensação da comunhão da palavra, para encerrar nesses minutos que faltam, pega agora o dom de Deus, pega agora a virtude, o poder e a comunhão, recebe, em nome de Jesus a glória, a graça, o poder. Porque se nós não vigiarmos, se nós não clamarmos a Deus, se não tiver luz e sabedoria, o inimigo está entrando, está derrubando, está denegrindo, está acabando com a alegria do povo de Deus. E tem gente já falando que é melhor viver lá fora do que viver aqui dentro. Tem gente dizendo é melhor estar nas baladas do que estar num culto. Tem gente dizendo é melhor ali estar nas bandas de rock do que estar tocando um violão reunido com um povo numa comunhão. Aleluia, quanto sentimento deturbado, quanta lei destruída. E como está escrito em Salmos 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Aleluia, eu vou refrigerar essa igreja agora com a minha lei. Vou colocar agora uma lei, uma ordem. E estou tirando agora o teu inimigo da tua terra, dos teus caminhos, da tua mente. Começa a arrancar ele agora. Sai dessa mente perturbadora, sai desse coração entristecedor, sai desse sangue morte, sai desse corpo pecado, sai desse corpo prostituição, sai desse corpo fornicação, sai desse corpo masturbação, sai desse corpo pedofilia, sai desse corpo pecado, sai dessa terra, eu estou invadindo a terra. Eu estou marchando na tua terra.
dispensação. Já existe uma dispensação aqui. Que comunhão gloriosa, segura em mim, não perde por nada. Glórias, Jesus Nazareno. Aleluia. Eu estou rasgando a lei do teu inimigo. Estou rasgando o decreto do teu inimigo hoje. Nós vamos ajoelhar dar a oração aos seus filhos. Vamos ficar uns minutinhos de joelho. Buscamos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Damos graça por esse dia de vida que nos concedeste de estarmos mais uma vez dentro da tua casa. Queremos de graça, ó Deus, por essa obra de salvação que fizeste nas nossas vidas. Temos o grande crer na tua palavra e se nós somos fiéis até a ti, Senhor, naquele dia entraremos no reino da tua glória. Eterno Deus, graça nós te damos por esse santo culto de busca de Deus que tu preparou para esta irmandade nesta noite. Te damos graça porque em tudo nós vimos a guia do teu Espírito Santo. Te damos graça pela força que deu ao teu servo de abrir o nome do Senhor Jesus nesse santo culto. Te damos graça porque quando ele abriu, os anjos no céu serão com a lei, Senhor. Te damos graça pelas testemunhanças, pelos hinos, pelas obras que nós ouvimos. Aumentou a nossa fé, Senhor. E aquele que estava fraco, já nos cantares de hino, nas testemunhanças, a força foi aumentando, a alegria chegou e o desejo de cantar chegou nesta noite, Senhor. E dando graça, porque tu aí do céu abriu as portas com a porta do céu, Senhor. Revelou ao teu servo esta santa e poderosa palavra, Senhor. Pai eterno, as leis são feitas para cumprir por aqueles que têm o temor da tua palavra, mas aquele que estava aí junto de ti não cumpriu as leis do céu, e o Senhor mandou para esta terra abaixo. Agora ele sabe que nós estamos no caminho e vamos chegar na tua glória, e ele quer impedir, ele quer modificar as leis do céu, mas nesta noite tu deu ordem, Senhor, e as leis do céu não poderão ser alteradas. E damos graça, porque nós sabemos que aqui é o lugar aonde vem aquele que está enfermo na alma, aquele que o adversário batalhou, aquele que tem uma parte da sua vida. Pai eterno, com espíritos contrários, mas quando chega nesse quartel-general, o capitão, Senhor, dá armas novas, sara as enfermidades, sara dos vícios, manda os espíritos embora, derrama os teus dons, mas nesta noite nós temos a certeza que a farda nova entrou, a nova ferramenta entrou, a espada foi afiada.
busca de dons, todos estão em comunhão, meditando no que está sendo orado, meditando na tua palavra. E nós vamos te pedir assim agora, Senhor, se é da tua vontade, manda um anjo Gabriel aqui agora, passeia nesta igreja, a espada. Que muitos não vão sair falando aqui talvez em linguagens, mas vão sair daqui com a força do céu para lutar contra as hostes espirituais, nos lugares celestiais, contra o pecado, para salvar sua alma. Santo é o Senhor. O adversário não quer a carne, ele quer a alma, mas hoje, pela tua palavra, pelo revestimento que deu ao teu servo, esta igreja vai sair daqui armada. Se o adversário travar na esquina, vai ser derrotado pela tua palavra. Graça nós te damos pela comunhão, pela ordem, pela decência. Leva-nos em paz, guarda-nos e guarda a tua lei dentro do nosso coração. Manda mais um hino de acordo com a tua palavra. Nós, alguns minutos, nós vamos ficar aqui ajoelhados, esperando o derramamento dos teus dons. E sabemos que nós vamos para a nossa casa com as nossas ferramentas renovadas diante da tua presença. Te damos graça a ti por tudo, pelos músicos, pelos organistas, por aqueles que vieram aqui preparar o nosso recebimento. Senhor, abençoa a coleta, abençoa os irmãos da segurança. Senhor eterno, guarda a nossa alma para a vida eterna, Senhor. Te damos graça a ti por tudo, no nome do Senhor Jesus, o é bendito e eterno. Canta em luz, que não souber cantar por muitas palavras.
Quatro, cinco, sete. Primeira estrofe, os irmãos. Segundo, os irmãos. Terceira, junto por junto. Yeah.
guardas nas ruas. A segurança pode ir entrando, mas por favor, saia com bastante cuidado com o tecnologia. Glória ao Santo do Senhor. Não deixa nada atrapalhar os cantos só festa hoje. Você está lindo aqui, você foi aqui, você vai pelas ruas falando comigo, você vai entrar na tua casa baixando e falando comigo, dando glória, 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 e a miséria do canal, Deus, você deu hoje, você expulsar a miséria da tua vida,